Geralmente os mais conhecidos e adorados contos de fada antigos têm uma história sombria por trás das versões que encantam gerações de crianças e também de adultos. Mortes, canibalismo e abuso sempre estão presentes. Conheça agora a possível inspiração real de um desenho recente que faz muito sucesso entre as crianças hoje em dia. A verdadeira história de Masha e o urso. Masha é uma menina com deficiência intelectual, que é menosprezada pelos pais. Um dia a pequena Masha se perde na floresta, e após vários dias dormindo no clima, a menina constrói como pode uma pequena casa à base de galhos, paus e ervas. As coisas para Masha ficam difíceis, porque a menina começa a ficar com fome. Um dia desesperada, Masha sai para buscar comida, mas ao voltar vê sua casa derrubada, e cercada de pegadas de urso. Masha começa a andar sem rumo, até finalmente encontrar uma cabana abandonada. A menina decide passar a noite ali, mas depois de adormecer, um grande urso entra em sua nova casa. A menina acorda com o barulho, e vê o urso ao lado da sua cama. Masha sente o hálito quente e fétido do animal selvagem. A menina dá um grito de terror, e logo o urso a ataca. No dia seguinte, um explorador encontra a menina em pedaços. O corpo de Masha não passa de um aglomerado de pedaços de pele rasgada, seu crânio está destruído, e a expressão da menina ainda mantém o terror. O explorador investiga mais sobre a pequena e comovido pelo triste destino de Masha, decide fazer uma história com um final menos hediondo, onde Masha é adotada por um velho e nobre urso de circo que cuida dela, e lhe dá o amor que nunca teve. Skull. Pesadelo no quintal. Shine Into Edit. As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy foi uma popular série de desenhos animados da Cartoon Network, transmitida a partir de 2003. Devido ao seu sucesso, continua sendo exibida até hoje, passando por mudanças administrativas, assim como ocorre com outros programas e desenhos animados. Em 2006, John Kricfalusi, criador de Ren e Stimpy, após se declarar fã da série, enviou uma carta a Maxwell Atoms, o criador da série, propondo-se a dirigir um episódio. No entanto, Atoms recusou a proposta, explicando que não era ele quem escolhia os funcionários, mas sim os executivos da Cartoon Network. Apesar disso, devido à apreciação mútua, ambos prometeram trabalhar juntos em um projeto no futuro. Nas férias de verão de 2007, Atoms recebeu um telefonema desesperado de Kricfalusi, que explicava ser urgente começar a trabalhar no projeto imediatamente. Embora achasse estranho, Atoms sempre considerou Kricfalusi um ídolo de sua infância. Após uma conversa que durou entre 3 e 4 horas, o criador de Ren e Stimpy apresentou um plano detalhado. Kricfalusi considerava As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy um bom programa, não apenas pelo humor peculiar, mas também por conter elementos sobrenaturais, ocultos e referências à cultura pop. Kricfalusi, uma figura curiosa que parecia estar sempre irritado, mas que respondia manualmente às cartas de seus fãs com cartas de 5 ou 6 páginas, já havia trabalhado com a Cartoon Network no final dos anos 90, dirigindo 4 episódios especiais de Zé Colmeia. A Cartoon Network, como todas as outras emissoras especializadas em desenhos animados, conhecia a trajetória arriscada que Kricfalusi pretendia seguir, mas, como era uma época em que o interesse por animações estava em declínio, aceitaram o acordo de forma relutante. Os episódios dirigidos por Kricfalusi foram considerados excessivamente perturbadores para crianças.
Estavam imersos em um ambiente que dificilmente poderia ser considerado engraçado, com ações e personalidades dos personagens que pareciam erráticas e psicóticas. Além disso, continham temas e conteúdos adequados apenas para adultos, como homicídio, suicídio e assuntos sexuais, além de uma animação pobre e cenas grotescas, como se fossem retiradas de um pesadelo. A Cartoon Network, no entanto, transmitiu os 4 episódios apenas uma vez, com o mínimo de publicidade, em uma programação voltada para adultos, às 1 hora. Após esses eventos, pouco se soube sobre Kricfalusi, que havia dirigido apenas uma série animada de super-heróis chamada The Ripping Friends, lançada na Fox Kids em 2001, mas que foi cancelada muito cedo, já após apenas um ano no ar, por ser extremamente perturbadora. Logo depois, ele decidiu lançar uma nova versão de Ren e Simp voltada exclusivamente para adultos, intitulada Ren e Simp The Adult Party Cartoon, que aprofundou ainda mais o humor grotesco, violento e vulgar da série original, recebendo duras críticas por isso. A Tom sempre soube de tudo isso, e não está claro se foi o medo ou o respeito que o motivou a continuar com o plano de Kricfalusi. 2 semanas após a ligação, ele recebeu um pacote selado, assinado por Kricfalusi, que continha um roteiro e um storyboard criados por ele para um novo episódio de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, intitulado Nigatmarion Bakkird, O Pesadelo no Quintal. A Tons inicialmente se interessou pelo roteiro, descrevendo-o como o brilhante Will com grande maestria, além de possuir um humor excepcional. No entanto, após passar pelas primeiras 20 páginas, conforme o tom do roteiro se tornava mais sombrio, ele rapidamente mudou de ideia. A história era extremamente deprimente e incluía cenas detalhadamente descritas que, na opinião de Atons, pareciam retiradas do inferno. Assustado, Atons parou de ler o roteiro e, enquanto colocava o pacote para fora do quarto, Kricfalusi ligou novamente, dizendo que o plano deve continuar e perguntando se ele havia terminado de ler o roteiro. Surpreendido pela ligação repentina, Atons mentiu, dizendo que sim. Então, Kricfalusi marcou uma reunião para dali a 3 meses, onde lhe mostraria algo que havia preparado para dar início à produção do episódio. O plano de Kricfalusi era produzir as animações de forma ilegal, escondendo-as da CN. Para isso, ele havia criado um escritório em sua empresa, a Spunko, e nomeado um chefe de produção, que atuaria como diretor do episódio. Atons visitou os escritórios dentro do prazo combinado, e tudo parecia perfeitamente normal. Apesar de suas palavras, os artistas presentes se mostravam indiferentes, como se o episódio estranho que foram contratados para produzir não fosse motivo de preocupação. Kricfalusi, o tempo todo, mantinha sua atenção nele, perguntando, de maneira sinistra e sedutora, se ele havia gostado do que viu. Cheio de medo, Atons acenou para todos, receoso de parecer desrespeitoso com seus colegas. Segundo Atons, a supervisão do episódio durou intermináveis 30 minutos, durante os quais ele analisou cada detalhe, um por um, dos esboços estendidos que continham cenas que pareciam ter sido retiradas de um filme snuff, a trilha sonora angustiante preparada por Kricfalusi, e, em uma cabine preta, ele revisou em um computador os primeiros adereços de animação coloridos, que eram assustadoramente vívidos e insanamente macabros. No final da reunião, o próprio Atons se perguntava como Kricfalusi havia atribuído um orçamento colossal a uma animação que nunca iria ao público. Após sua visita a Spunko, Maxwell Atons decidiu cancelar o desenho e sofreu de insônia por cerca de 3 meses. Nos seus pesadelos, via as animações se repetindo infinitamente.
Ele desenvolveu uma paranoia de receber uma nova ligação de Kricfalusi, o que o levou a desconectar todos os telefones de sua casa e passar o máximo de tempo possível ao ar livre. Com a voz trêmula, ele declarou que não podia acreditar que uma mente humana tivesse se esforçado tanto para produzir uma obra tão satanicamente macabra, capaz de enlouquecer alguém. Ele evitava falar sobre o assunto, e, se alguém fizesse referência a isso, pedia que seus seguranças ligassem o ventilador da sala, mudando rapidamente de tema. Inclusive, desenvolveu uma fobia de seu próprio desenho, afirmando que nunca mais escreveria um episódio de Billy e as terríveis aventuras de Billy e Mandy novamente. Por motivos de força maior, o desenho foi cancelado no mesmo ano. Em seu Twitter, no início de 2009, Kricfalusi anunciou que tinha preparado para os fãs um segredo obscuro, disponível em seu site, sugerindo que a produção do episódio havia sido concluída. Dizem que o episódio está escondido em um endereço oculto no site da Spunko, para evitar que seja encontrado pela CN e provoque uma ação judicial. Nessa página, supostamente aparece o logotipo do desenho em letras vermelhas sobre um fundo preto, com 2 links em amarelo. Pedir agora para assistir o episódio. O primeiro link fornece instruções específicas para adquirir o episódio gravado em DVD, e, para isso, é necessário ir até as proximidades da sede da Spunko e perguntar sobre um suposto negócio fantasma, onde o disco, já apenas um DVD virgem gravado, é vendido por $0,50 canadenses. Ao clicar no segundo link, assistir o episódio, uma animação é aberta sem marcador de tempo. No início, ela é muito semelhante a um episódio comum de Billy e Mandy, com uma abertura que mostra o título do episódio, I Buried Billy, e os personagens Billy, Mandy e Puro Osso caminhando em uma rua, em uma cena que parodia a capa do álbum Abbey Road dos Beatles. A qualidade da imagem é muito boa, praticamente idêntica à dos episódios produzidos pela CN, mas, por alguma razão, a animação é mais lenta do que o normal, o que provoca uma sensação estranha nos espectadores. A história começa na varanda de Billy, onde ele, Puro Osso e Mandy discutem sobre o início das aulas. As vozes dos personagens obviamente não são as dos dubladores originais, e em vez disso, parece que todos foram dublados pela mesma pessoa, Kricfalusi, exceto Mandy, que parece ter sido dublada por uma mulher não identificada. Embora os diálogos sejam realmente engraçados, as expressões dos personagens e o tom de suas vozes transmitem o oposto. Os sotaques são exagerados, e os personagens falam de forma hiperativa, o que, combinado com o ritmo lento do episódio, causa uma sensação de desconforto desde os primeiros segundos. Logo depois, 4 figuras cabeçudas, que parecem caricaturas dos Beatles, aparecem cruzando o pátio. Eles conversam animadamente, acenando para os espectadores e caminhando de uma forma semelhante a tirinha Keep on Trucking, de Robert Crumb, enquanto uma melodia alegre, parecida com Yellow Submarine, toca ao fundo. Os personagens entram na varanda e beijam a mão de Puro Osso com muita admiração. Billy e Mandy perguntam algo, e embora o telespectador que assistiu o episódio estivesse tão nervoso que decidiu desligar o som, nesse momento, o Beatle parecido com Paul McCartney arranca sua própria pele e se esfolia vivo, em uma cena tranquila, semelhante às de Ren e Simp, mas muito mais grotesca e detalhada. O personagem começa a jorrar sangue, e seus olhos, esbugalhados e inchados,
parecem vazar pus, enquanto, ao fundo, flashes vermelhos insuportáveis piscam por cerca de 2 minutos. Puro Osso abre um sorriso totalmente diabólico em seu rosto, e ele e os outros Beatles cercam Billy e Mandy, que parecem preocupados. Um anel de fogo surge ao redor, e Puro Osso agarra Billy de forma violenta. Billy chora de terror, e então Puro Osso o despedaça com sua foice. Em seguida, o agride sexualmente com a arma, de maneira extremamente realista, enquanto profere maldições exageradas. Misturando humor negro com cenas absolutamente diabólicas, a cena dura muito mais do que o suportável, com várias abordagens de violência em intensidades diferentes. Mandy parece disposta a lutar, mas os Beatles dizem algo, e o cenário começa a girar, transformando-se em uma visão infernal. Cenas caóticas de cadáveres, elaboradas de maneira rápida, demônios e torturas se alternam no cenário, enquanto os Beatles restantes se transformam em bestas mutantes de formas aterrorizantes. Puro Osso parte Mandy ao meio com sua foice, despindo e profanando seu cadáver novamente, com um semblante de prazer sombrio. Em meio a flashes incessantes, ele finalmente ejacula no sangue que jorra de Mandy, e, em seguida, o corpo dela explode, espalhando suas entranhas por todos os lados. A pessoa que assistiu ao vídeo não conseguiu dizer muito mais depois disso, alegando que estava muito assustada e não se lembrava do que fez para se distrair, ou se simplesmente fechou os olhos, mas afirmou que havia coisas que não queria lembrar do vídeo. No entanto, parece que, após isso, inicia-se uma espécie de cena de aventura com Billy e Mandy vivos novamente, embora desmembrados e gravemente feridos, e enfrentando alguma coisa no inferno, incluindo várias cenas de demônios realizando diversas ações de forma maníaca. A cena corta para o preto por aproximadamente 5 segundos, e aos poucos a luz começa a se acender. A câmera adota um ângulo semelhante ao estilo das aberturas de James Bond, com digitais de manchas de sangue. Ela foca em Puro Osso e nos Beatles restantes, que têm expressões tranquilas, mas extremamente assustadoras, posicionados de forma similar à capa do single Yesterday and Today, adornados com os restos dos corpos de Billy, Mandy e Paul, com uma paisagem infernal ao fundo. As expressões nesta cena são extremamente perturbadoras, com eles imitando os sorrisos que aparecem no álbum original, mas exagerados ao limite do grotesco e inquietante. A cena permanece assim durante 1 minuto e, em seguida, volta a cortar. A cena final começa com um corte para o centro de uma cidade, onde 2 personagens indeterminados, mas que parecem caricaturas de 2 pessoas reais, estão tomando um milkshake em um café. Os últimos 3 ou 4 minutos do vídeo são muito diferentes do restante do episódio, apresentando-se como uma série normal, sem qualquer elemento horrível. A cena é bastante lenta, mas roda em velocidade normal e simplesmente mostra os 2 personagens conversando, com reações variadas, tranquilidade, argumentação, dúvida e momentos cômicos. O espectador aumenta o volume, mas não consegue ouvir muito, pois os personagens discutem e citam várias frases das músicas dos Beatles. A última frase termina com um dos personagens dizendo "E o Ender reappear comes total". Então, a imagem se encerra com um círculo preto, típico de desenhos animados antigos, e aparece a palavra Andy, acompanhada de um desenho super deformado de Paul esfolado e vestido como um anjo, chorando e sussurrando algumas coisas. O episódio termina, e aparecem alguns créditos, dirigido por John Kricfalusi e Maxwell Atoms, entre outras informações, finalizando como qualquer outro desenho. No entanto, uma tela vermelha de aviso aparece, telespectadores, o desenho que você acabou de ver foi produzido em violação das leis de direitos autorais, sua transmissão ou posse é punível pelas leis do Canadá e dos Estados Unidos. Em seguida, um vislumbre de cerca de 2 segundos aparece, mostrando o logotipo e o slogan da Spunko, Help to Spread the Word, ajude a espalhar a palavra. Quando o vídeo termina, o navegador é fechado automaticamente, e, ao tentar reabrir as abas, elas não abrem. Se você tentar olhar o histórico e acessar a página, aparece um erro. Dizem que a página muda de lugar toda vez que é acessada e contém vários malwares capazes de comprometer a segurança do seu computador. Além disso, dizem que ela pode aparecer de forma aleatória ao acessar qualquer site sediado ou criado pela Spunko.
Maxwell Atoms teme qualquer nova ligação de Kricfalusi, mudou de casa e trocou o número de telefone, alegando que Kricfalusi não havia planejado apenas um episódio de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, mas sim 6 deles. Episódio perdido, Chaves, Invasão Zumbi. Vocês conhecem Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chaves? Vocês acham que já assistiram todos os episódios dele? Bom, o ano era 1976, Roberto estava ficando sem ideias para novos episódios e acabou criando um episódio bastante diferente. Por fim, entregou uma cópia do episódio para que alguns funcionários assistissem e pudessem expressar suas opiniões. Infelizmente eu era um dos funcionários. Nos reunimos e iniciamos o episódio que começava assim. A sequência de abertura era normal. O episódio começava com Chaves entrando no pátio principal equilibrando uma vassoura na mão. De repente surgia a voz do Seu Madruga gritando: Chaves, vem aqui. Chaves se esforçava para equilibrar a vassoura enquanto tentava olhar pela janela da casa do Seu Madruga e perguntava: cadê você? Nesse momento surge na janela um homem com os lábios desfigurados, olhos saltados e com o nariz pendurado. Claro que a maquiagem não estava perfeita, mas você conseguia perceber que tentaram fazer o melhor, afinal, era apenas um programa de comédia, não uma superprodução de cinema. A cena cortava e pulava para o pátio principal, dessa vez com Chiquinha perguntando para Kiko onde está o Chaves. Kiko respondia: o deve estar lá fora. Então a tela ficava completamente verde e voltava com os dois olhando para cima. Um disco voador estava descendo e preparando-se para aterrissar bem no meio da vila. Dava para perceber que era o mesmo disco voador que o Kiko ganha em um dos episódios, porém, esse era maior. Chaves entrava correndo na vila enquanto os zumbis começavam a sair do disco voador. De repente começava a passar várias cenas em que Kiko era atacado pelos zumbis, Chiquinha entrava correndo em casa e um Chaves ensanguentado se contorcia no chão. Depois de alguns cortes e chuviscos na tela, vemos Chiquinha saindo de casa e correndo para o outro pátio da vila. No outro pátio vários figurantes estão sendo atacados por zumbis. Nhonho também estava entre os figurantes. Logo os zumbis começavam a derrubá-lo. Chiquinha corria de volta para casa, se escondia embaixo da mesa e começa a chorar. Então vinha o corte para comerciais. O episódio voltava com Chiquinha soluçando enquanto andava pela vila deserta e gritava os nomes dos personagens. O episódio acabava com Chiquinha encontrando o corpo de Chaves no chão e falando entre soluços Oxá, Ivi, Inho, e o episódio terminava em silêncio. Falamos com o Roberto sobre como o episódio ficou terrível. Roberto disse que era um projeto para o Halloween, e que ele fez apenas para os amigos. Ele também disse que a fita não estava com o episódio completo, tinha apenas algumas cenas que ele queria que víssemos. Ele pediu a fita de volta e decidiu manter esse episódio guardado e esquecido junto com vários outros episódios secretos e obscuros do seu programa. Hoje, não consigo assistir um bom episódio de Chaves sem lembrar daquele episódio horrível. Dragon Ball Z, A Vingança de Yancha, esse episódio perdido. Descobri há pouco tempo o que são episódios perdidos. Percebi que pela internet as pessoas costumam se interessar muito por essas coisas, então decidi contar algo que aconteceu comigo. É algo que preciso desabafar. Vocês vão decidir se querem acreditar ou não, mas as lembranças continuam bem nítidas em minha mente. Isso aconteceu há uns 10 ou 11 anos atrás. Eu fui a uma velha loja de filmes.
Eu e os meus amigos na época estávamos na onda de Dragon Ball Z. Então quando vi uma fita de Dragon Ball Z, claro, eu a agarrei logo. A capa apresentava os personagens normais: Goku, Piccolo, Kuririn, Gohan, Videl, Goten, Trunks e um Yamcha muito borrado. Eu não me preocupei muito, já que era uma fita de segunda mão, a capa já estava muito gasta. Eu paguei pela fita e fui para casa. Convidei alguns dos meus melhores amigos para assistir comigo. Pus a fita no videocassete e a música de introdução da fase de Majin Buu tocou normal. Mas dessa vez Yamcha aparecia no final reunido com os personagens logo atrás de Bulma e ao lado de Piccolo. Isso não estava certo, Yamcha não aparecia nessa abertura, e ele continuava borrado, assim como na capa, e os seus olhos estavam diferentes. Um brilho vermelho vinha deles. Eu e meus amigos achamos aquilo estranho, mas continuamos a assistir. O título do episódio era A Vingança de Yamcha. Nós nunca ouvimos sobre esse episódio, então supomos que era um episódio raro, ou algo assim. O episódio começou. Passava-se depois que o Majin Buu foi derrotado, e todos estavam comentando o quão difícil foi para derrotá-lo. Provavelmente um episódio chato, cheio de conversa e sem pancadaria. Então Kuririn apareceu para se encontrar com os outros. Eu lembro de Goku perguntando: "Eu pensei que o Yamcha estava com você." Kuririn respondeu muito triste: "Eu o perdi", e todos se assustaram. Lembro que Goku perguntou como aconteceu ou alguma outra coisa, então todos os personagens olharam para o céu e fizeram uma cara de espanto. O vídeo ficou escuro. Continuei apertando o play e nada. Então ouvi gritos. Eram gritos iguais aos dos personagens. A imagem voltou com todos os personagens caídos e mutilados. O único de pé era Vegeta. A voz de Yamcha surgiu em um tom demoníaco. "Oh, veja, o príncipe está com medo." Então Vegeta caiu. Corri para desligar o vídeo, e Yamcha falou: "Não há como fugir de mim." Eu e meus amigos entramos em pânico. Como algo tão ridículo assim poderia estar acontecendo? Isso não parecia real. A tela se encheu com o vermelho do sangue dos personagens. E Yamcha apareceu na tela. Com olhos vermelhos, pálido como um fantasma. A TV desligou. Tentamos nos acalmar e ligamos as luzes. Elas se apagaram imediatamente. A TV começou a piscar. A cada flash aparecia o rosto ensanguentado de um personagem morto. Ficamos horrorizados. O que era aquilo? Alguma fita amaldiçoada? Não era real, só podia ser um sonho. Como pode acontecer algo assim em um episódio de Dragon Ball Z? Eu arranquei a fita do videocassete e tudo voltou ao normal. Tinha algo escrito na fita: "Boa noite." Meus amigos saíram correndo da casa, me deixando sozinho com a fita. Sozinho no escuro. As luzes se recusavam a acender. Então sentei e pensei sobre Yamcha. Eu nunca dei muita atenção para ele, sempre o achava um tolo, e nunca servia para nada. Será que os responsáveis pela produção do episódio quiseram mais violência? Como Yamcha poderia ficar assim?
Não fazia sentido. O que diabos era aquilo? Esse episódio era uma brincadeira de mau gosto. Sai de casa. Meus amigos ainda estavam lá fora. Eles decidiram que ficariam por mim. Peguei a fita, cuspi nela e a joguei no esgoto. Como meus pais estavam viajando, meus amigos decidiram passar a noite na minha casa. Nós dormimos um pouco mais tranquilos. Fui despertado pelo som de estática vindo da sala. Minha TV estava desligada. Como era possível? Tentei acordar meus amigos e estavam todos pálidos e gelados. Eles estavam imortos? Gritei o mais alto que pude: isso não é real. É um pesadelo. E uma voz respondeu: oh não, essa é a minha vingança. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Então olhei para o espelho. Meu reflexo se transformou no próprio Yancha. O espelho rachou e se partiu em vários pedaços. Um pedaço bastante pontiagudo voou direto para o meu olho. Eu gritei de dor. E acordei de repente. Eu ainda estava deitando em minha cama, meus amigos também estavam por ali dormindo. Chequei se estavam vivos e fiquei aliviado ao perceber que estavam todos normais e respirando. A TV continuava desligada e silenciosa. Mas tinha algo em cima da mesa. A maldita fita estava em cima da mesa, com a mesma capa desbotada. Peguei a droga da fita e fui de bicicleta para a loja de onde comprei. Eu estava com tanta raiva que ao me aproximar da loja comecei a pedalar mais rápido. Passei com bastante velocidade e arremessei a fita com bastante força para dentro da loja. Continuei pedalando sem parar para que ninguém visse quem a arremessou. Eu também não queria meu dinheiro de volta. Uma semana depois, um dos meus primos me ligou perguntando se eu gostaria de ir para a casa dele passar o final de semana e assistir a uma fita de Dragon Ball que ele tinha acabado de comprar. Ele disse que a capa da fita estava um pouco borrada. E também disse que o vendedor tinha uma cicatriz na testa e parecia doido para se livrar dela. Eu imediatamente pedi que ele se livrasse da fita e não me ligasse mais. Até hoje ninguém sabe quem invadiu a casa do meu primo e o esquartejou. A fita sumiu e ninguém acreditaria se eu contasse quem foi o culpado. Teoria sobre Aladdin. Em uma cena, o gênio diz que as roupas de Aladdin eram muito do 3º século. O gênio ficou na lâmpada por 10.000 anos, então não tem como ele saber das roupas que eram usadas quando estava preso. O que significa que a última vez que o gênio teria sido preso na lâmpada foi no século 3. Se ele ficou 10.000 anos lá, seria agora pelo menos 10.300 DC quando ele saiu de lá. Conclusão: Aladdin se passa no futuro. Um mundo pós-apocalíptico onde a cultura árabe e um pouco da cultura grega sobreviveu. Passou tanto tempo que o nome Arábia foi corrompido para o Agraba. A religião muçulmana foi atrofiada a um ponto que não existe mais mesquitas, líderes religiosos ou esteiras de oração, mas as pessoas ainda agradecem a Allah em momentos de felicidade. Surpreendentes maravilhas da tecnologia foram deixadas pela civilização anterior, como sensíveis tapetes voadores, papagaios mudados geneticamente para que entendam a fala humana em vez de só imitá-la, são usados por moradores ou dados como mágica.
O gênio prova isso fazendo imitações de celebridades mortas há muito tempo como Groucho Marx, Jack Nicholson, etc. Creepypasta dos fãs, Barney. Passou-se uma semana desde um ocorrido em nossa casa, mas mesmo assim, quando tento falar a respeito disso com meu pai, ele me parece cada vez mais puto. Moro em uma casa com 4 pessoas, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão mais novo Lucas. Meu irmão tem apenas 5 anos, o que justifica um pouco a raiva do meu pai em relação aos eventos inusitados e ainda recentes. Em pleno 2012, meus pais foram às lojas americanas e compraram um box de DVDs do Barney, sim, aquele dinossauro roxo debilóide. Quando eu questionei eles por que eles comprariam DVDs de show velho como aquele, quando se tem tantos programas infantis atuais, eles me disseram alguma besteira sobre desenvolvimento psicológico infantil e coisas que eu realmente não dei atenção. Afinal, o Lucas adora e é isso que importa. Bom, os DVDs vieram cheios de dicas para os pais, já algumas do próprio David Joyner, bastidores, etc. As coisas começaram a ficar um pouco estranhas há 2 semanas atrás. Lucas passou a desenvolver uma certa curiosidade por assuntos que não dizem respeito a uma criança de sua idade. Certo dia, ele simplesmente entrou na sala com um sorriso infantil e inocente e perguntou à nossa mãe, na frente de todos na sala, o que significava abortar. Naturalmente, eu caí na risada, enquanto meu pai sorriu deliberadamente e minha mãe ficou horrorizada, enquanto tentava explicar algo bobo como vê quando os pilotos saltam em segurança de seus aviões. O motivo pelo qual eu e meu pai achamos graça foi que minha mãe ficou horrorizada por achar, mesmo que por alguns segundos, que se tratava, de fato, da palavra aborto, enquanto eu e meu pai logo percebemos que não poderia ser isso, embora, hoje não tenhamos mais tanta certeza assim. Bom, passada uma semana desde esse incidente relativamente engraçado. Minha mãe havia viajado, eu e meu pai estávamos assistindo algo na TV, e Lucas estava no quarto assistindo seus DVDs que meu pai havia colocado. Quando ouvimos um som um tanto quanto alto sair da TV do quarto de Lucas e logo em seguida, ele veio correndo em nossa direção, chorando e falando coisas impossíveis de se entender, até que após muitas tentativas, nós o acalmamos. Ele ficou dizendo repetidamente, Barney é um monstro horrível. Barney é um monstro horrível. Ficamos completamente sem reação ao ver o garoto que há 10 minutos idolatrava Barney, estar com um olhar tão horrorizado e ferido após ter assistido o show dele. Sem entender direito e sem nenhuma explicação de meu irmão, fomos assistir o DVD para nos certificarmos que não havia nada de errado. O show teve sua abertura normalmente, suas músicas e brincadeiras também. Então, o áudio alterou de volume drasticamente, e pudemos ouvir o mesmo ruído que ouvimos da sala, porém mais alto. Era um ruído estrondoso e soava como o som de um quadro sendo arranhado. E então, as coisas ficaram realmente bizarras. Eu não acredito em Papai Noel, no Elvis vivo, ou em mensagens homossexuais no Bob Esponja, mas mesmo assim, fiquei horrorizado com a cena que vi. Nada de telas pretas, cortes de frames ou qualquer coisa do tipo, o DVD simplesmente travava por cerca de 5 segundos e você podia ouvir o áudio original, em inglês, do DVD e uma voz grave, grotesca e gritando distorcidamente o Suck Me, Little Kid, Suck Me. Chupe-me criancinha, chupe-me, pelo que parecia ser menos de 1 segundo de vídeo. E então, reaparecia a imagem de Barney, o herói das criancinhas, em uma cena não explícita de sexo oral, enquanto a música infantil ainda tocava, porém muito lentamente. A cena mais parecia uma foto e ficava na tela por cerca de 3 segundos, então cortava-se para o encerramento do show. Era o último DVD dessa temporada. Meu pai e eu tivemos tempo de assistir inúmeras vezes o DVD, e em todas as vezes, o mesmo acontecia.
Lucas ainda está um pouco afetado com o incidente e agora fica facilmente assustado. Meu pai ainda ligou para as lojas americanas e todos os fornecedores possíveis exigindo uma explicação. Porém, é inexistente. Acho que pode ser alguma falha de edição ou brincadeira de péssimo gosto. Meu pai não está tão cético a respeito. Uma coisa é certa, eu nunca havia visto nada parecido. Anexarei uma foto e vocês podem tirar suas próprias conclusões. Os Rugrats e a teoria. Os Rugrats foram uma invenção da imaginação de Angélica. Chucky morreu há muito tempo atrás junto com a mãe, e é por isso que Chaz é uma pilha de nervos o tempo todo. Tommy era um natimorto, por isso Stu fica constantemente no porão, fazendo brinquedos para o filho que nunca teve uma chance de viver. Os DeVilles fizeram um aborto. Angélica não pode saber se seria um menino ou uma menina, assim, criam-se os gêmeos. Quanto aos Rugrats crescidos, a adolescente Angélica havia se tornado viciada em vários narcóticos que ainda agravavam sua esquizofrenia, trazendo de volta a sua infância e, assim, suas criações obcecadas. Por causa do lapso de tempo entre o presente e o tempo passado, ela interagia com suas criações mais uma vez, só que agora mais velhos. Angélica injetava ácido em suas veias constantemente, achando que nunca conseguiria viver sem as suas criações, que eram sua única companhia. Em um mundo de julgamento, a mãe de Angélica, na verdade, morreu de overdose de heroína, e Drew, em sua depressão, se casou com uma pobre prostituta que Angélica idolatrava constantemente, porque ela fora enganada a pensar que a prostituta era sua verdadeira mãe, mas sempre teve um conceito de sua mãe de verdade, Cynthia, e com isso, pegou uma boneca Barbie e fez dela a imagem de sua mãe, usando um vestido sujo de laranja e levantando seu cabelo. Daí vem o motivo dela ser tão ligada à boneca. Mais tarde em sua vida, ela seguiu os passos de sua mãe com as drogas e tudo mais, e morreu de overdose aos 13 anos de idade, quando os Rugrats crescidos foram cancelados. O único Rugrato que não era ficcional, no entanto, era Jill, o irmão do bebê natimorto Tommy. No entanto, Angélica não sabia a diferença entre Jill e suas criações, embora Jill não seguisse seus comandos. Após um choro interminável e uma recusa a desaparecer, diferente dos outros, que desapareciam quando Angélica ficava zangada com eles, ela acabou batendo nele. Devido a isto, o bebê sofreu uma hemorragia cerebral, o que resultou em uma deformação. Enquanto ele crescia, seu dano só se tornará mais evidente no tempo que ele fez 9 anos em Os Rugrats Crescidos. Ele viveu solitariamente, sendo ridicularizado por sua estranheza e retardamento mental. A culpa imensa sobre isso foi o que levou Angélica ao seu uso de drogas, e o que a levou à destruição dos Rugrats brevemente, até sua experiência com alucinógenos. Em uma viagem a Paris, para encontrar o amor de sua vida, Chaz se casou com uma mulher chamada Kira, se ele fora realmente para casar com uma mulher diferente chamada Coco, mas ela só queria seu dinheiro. Ela tinha uma filha chamada Kimi, que fora arrancada dela graças ao seu vício em cocaína. Angélica imaginou a maior parte da história de Kira. Ele perdeu a cabeça após a morte de sua esposa, e estava em negação de que ela era uma prostituta. Ao retornar aos Estados Unidos, Chaz e Kira se casaram, fazendo com que ela conseguisse largar seu vício. Era realmente uma história muito feliz e romântica. Kira continuamente lutava contra o vício, mas foi relativamente feliz com sua vida ao lado de Chaz.
Suzy era a única amiga de Angélica, que alimentava a ideia das criações de Angélica, por causa dela. Angélica passou os últimos dias de sua vida no fundo do refeitório da escola, imaginando amigos ao seu redor e brincando com as vidas de suas criações. O filme cancelado da Nickelodeon. Já parou para pensar que quanto mais vezes você assiste um desenho da Nickelodeon, mais sombrio ele parece ficar? Bem, o que você verá é muito parecido com isso. Um amigo meu trabalhava no estúdio. Eu nunca me lembrei do que ele fazia lá, mas eu me lembro de que ele trabalhou no estúdio por algum tempo. Isso foi na época em que Hey Arnold, o filme foi lançado, e ele me disse que depois do filme, a Nickelodeon planejava fazer 3 coisas. Uma nova temporada de Hey Arnold com um enredo mais atualizado e que não haveria conexão com a série original, cancelado. Uma nova série em live action que se passava em 1990, com um estilo bastante sombrio, parecido com o Clube do Terror ou sobre crianças que viviam em um beco sem saída, cancelado. Um filme de TV baseado na série em live action cancelada. Bem, enquanto as 2 séries foram canceladas, o filme permaneceu nos projetos. Eles queriam voltar para a década de 90 com este filme, e teriam conseguido. Meu amigo me contou sobre a contratação de escritores de seriados infantis e sombrios para escreverem o filme, intitulado O Greenland. Aparentemente, havia uma disputa entre vários escritores, levando à execução do projeto. Ele me disse que teve a chance de ver como era a produção. Gravei algumas partes de nossa conversa, porque seu estado parecia piorar desde que ele mencionara o filme para mim pela primeira vez. O filme O Greenland se tratava sobre a década de 1990 e sobre as merdas assustadoras que haviam na TV naquela época. Eu me opus à ideia da nova temporada em reinício de Hey Arnold, porque o plano era colocar os personagens em temas mais adultos. Os avós de Arnold teriam morrido depois do filme, fazendo com que Arnold tivesse problemas em sua vida. Helga se torna extremamente obcecada com Arnold ao ponto onde, no primeiro episódio, ela se enxerga pesadamente grávida com o filho de Arnold, se ela vê um bebê com uma cabeça de futebol em forma de uma sonografia, onde no final da primeira temporada, ela teria o bebê. Isso se tornaria uma espécie de piada recorrente, onde Helga desfrutaria a cada momento de sua suposta gravidez, esfregando-a na cara de Arnold e tentando forçá-lo a se casar com ela por causa do bebê, para o que ele se recusava. Ela esfregaria constantemente sua barriga, perseguindo-o profusamente, ao contrário do medalhão com sua foto como na série original. Segundo o script, ela diria em um ponto dos episódios, devido às suas ações descuidadas, agora tenho um pedaço de você dentro de mim. Gerald iria juntar-se a um grupo de pessoas para trabalharem intensamente na produção da série. Esta série nunca seria direcionada para crianças, devido não só às mudanças de personagens, especialmente com a gravidez de Helga, mas também ao fato de que haveriam temas mais adultos para a série, incluindo indicações do Sr. Simon ser homossexual, Curly, psicopata da escola ou matando animais, lesbianismo, intercursos sexuais, e tantos outros. Fico muito aliviado pelos executivos nunca colocarem-na no ar. Depois de um tempo, fiquei curioso. Perguntei a ele sobre a segunda série, e ele me disse e não deu em nada. Bem, isso é uma mentira. Eles a transformaram em um filme. Isso me intrigou bastante. Perguntei se o filme chegou a ir ao ar, nem pensar. Quero dizer, o filme havia sido gravado, editado e tudo mais,
mas há uma grande razão dessa porra nunca ter ido ao ar. Seu argumento deixou bem claro para mim que alguma merda muito estranha havia acontecido. Notei que seu rosto estava muito pálido, então lhe aconselhei para ir para casa dormir um pouco. Recebi um e-mail dele recentemente, e decidi incluí-lo aqui, já que o e-mail é bem relevante. Ei cara, eu não tive um pingo de sono ontem. Todas essas memórias começaram a se infiltrar em meus sonhos. Eu quero deixar bem claro que sim, eu vou te dizer tudo o que posso te dizer, mas há um ponto onde toda essa merda termina, cara. Falo com você mais tarde. Preciso tentar dormir um pouco. O que posso te dizer sobre um Greenland? Bem, primeiro havia a equipe de roteiristas. Todos eram anfitriões de seriados obscuros e desconhecidos, o que era estranho para uma rede como a Nickelodeon contratar cerca de 10 ou 11 deles para um filme. Outra coisa eram as ideias que eles tinham. Quais foram as ideias? Bem, vamos ver. Em primeiro lugar, a abertura era completamente maluca. Tudo começou com duas crianças em uma noite de outono de luar, nevoeiro pesado e tudo mais, e algumas coisas irreconhecíveis no meio do nevoeiro, correndo pelas ruas de uma cidade. Um tropeça e cai, e pede para seu amigo ajudá-lo. Há uma cena do filho da puta sendo arrastado por alguma coisa, gritando, já que seu amigo imbecil ficará um bom tempo contemplando-o sem fazer absolutamente nada para ajudar. Em seguida, um barulho de carne sendo rasgada e amassada pode ser ouvido, e os gritos pararam, como se alguém estivesse comendo o garoto vivo. Em seguida, o outro garoto sai andando, e o título do filme aparece. O que diabos eles estavam pensando quando fizeram aquilo? Bem, eles acabaram usando essa abertura, mas o script foi um pouco alterado. Uma dessas alterações era que o personagem principal era um adolescente de 13 anos com um pai abusivo, e o outro, um adolescente de 16 anos solitário, sem família nenhuma. Agora havia conflito, mas alguns dos roteiristas tinham algumas ideias e indicações muito boas. E então as coisas ficaram esquisitas, como a explicação da importância do nevoeiro pesado da abertura, mas isso nunca chegou muito longe a ponto de passar. Bem, havia algumas lutas, alguns xingamentos do tipo foda-se, e mais algumas coisas tão mínimas e bizarras que não me recordo mais. O resto, em memória dos escritores falecidos, usava alguns personagens como referência. O script explicava que o pai do garoto de 13 anos havia abusado sexualmente de uma garota, fazendo com que ela se convertesse para a bruxaria. O garoto solitário teria uma relação com uma das personagens, a menina bruxa, para ser mais exato, engravidando-a por estupro em uma cena mais ou menos na metade do filme, resultando no garoto acabar com os miolos espalhados no chão, por meio de um suicídio forçado. Havia contagens elevadas de sangue, mutilação, sadismo, essas merdas em todo lugar. E o maldito executivo permitiu que essa merda passasse. Depois de um tempo, eu lhe disse que deveríamos parar e mudar de assunto. Ele disse, e eu tenho quase certeza que gravei isso na fita, ele disse que eles queriam matar todas as crianças. As coisas que não podiam ser vistas no meio do nevoeiro na abertura, eram canibais hipnotizados por aquela filha da puta. Todos eles foram descritos em detalhes gráficos, cada cena, cada personagem, tudo. E o dia em que as filmagens começaram ainda me assombram.
Bem, no início das filmagens, eles escolheram os papéis perfeitamente. A cena de abertura foi gravada em meados do final de novembro. A produção era um show de horror. Quero dizer, merdas bastante gráficas. Mas você quer saber o que era mais assustador? Eles gravaram uma cena onde a garota bruxa, de 6 anos de idade, é obrigada a ver seu próprio pai tirar suas roupas e molestá-la. Eles basicamente gravaram uma cena de pornografia infantil, de pedofilia, para um filme da Nickelodeon. O executivo ficou sabendo disso e imediatamente exigiu que a cena não fosse usada. O diretor ficou puto, e ele queria vingança. Ele fez com que o pessoal gravasse umas cenas violentas pra caralho, cara. As mortes descritas no script já eram horríveis, mas quando elas puderam ser vistas, fiquei tão enojado com as cenas que eu praticamente vomitei. No dia seguinte, dei-o fora daquele lugar do caralho. Isso aconteceu há alguns meses atrás. Quando eu perguntei a ele sobre o filme, ele disse: provavelmente está em algum lugar no meio dos arquivos. Que Deus tenha piedade da alma daquelas pessoas. Mais uma coisa que ele se lembra perfeitamente é a cena do suicídio forçado, a cena que não foi encenada. Perguntei aos estúdios da Nick sobre este filme, e eles basicamente me expulsaram de lá. Meu amigo se matou alguns dias depois. Sua carta de suicídio afirmava que os sonhos estavam ficando cada vez piores, e isso estavam acabando com seu sono cada vez mais. Ele não conseguia mais lidar com aquilo, e só disse no final da carta que amava sua mãe acima de tudo. Ele se enforcou em uma árvore de seu quintal. Em sua memória, eu quero encontrar esse filme, qualquer que seja a maldição e os pesadelos que o filme pregou nele, parecem ter chegado a mim. Estou determinado a encontrar este filme, nem que ele me leve para o túmulo. Goosebumps, o episódio perdido. Goosebumps foi um dos destaques de minha infância. Devo ter lido praticamente todos os livros e assistido a uma grande parte dos episódios. A melhor coisa era a razão de todo o terror das histórias. A maioria das histórias tinham monstros, fantasmas e demônios. Mas eu amava aquelas que realmente fodiam com o seu cérebro, como um Choque na Rua Choque. Goosebumps era minha série favorita de livros, mesmo que me mantevessem acordados durante toda a noite. Na semana passada, eu estava limpando meu quarto reserva. Estava cheio de caixas, livros e roupas velhas, o que era estranho, visto que eu só estava morando em minha casa há 3 meses. Encontrei uma velha caixa marrom com a palavra Goosebumps escrito nela. Todos os meus antigos livros Goosebumps estivessem dentro dela. Uma onda de nostalgia tomou conta de mim, e eu chorava enquanto olhava para as capas que me deixavam cagando de medo em minha infância. Muitas das páginas estavam com as pontas dobradas, e eu também encontrei 2 marcadores e 6 cartões de visita. Na parte inferior da caixa estava uma fita VHS. O título Goosebumps, esconde-esconde estava escrito nela com marcador permanente azul. Eu sinceramente não me lembrava de possuir qualquer episódio da série de TV, então achei muito estranho aquela fita estar lá. Cego pelas memórias de minha infância, não cheguei a pensar muito nisso, e somente pensava nas memórias que o episódio iria me trazer quando o assistisse. Demorou um pouco para encontrar meu videocassete no meio de toda aquela bagunça, mas depois de cerca de 20 minutos, finalmente achei. Depois de instalá-lo na sala,
comecei a assistir a fita. Tudo começou com R.L. Stine, o narrador e criador da série, surgindo debaixo de uma cadeira. Ele começa a falar sobre o jogo esconde-esconde, e não é maravilhoso quando você encontra um bom esconderijo para que ninguém consiga encontrá-lo até o fim, disse ele, agora sentado na cadeira. Mas, às vezes, os melhores esconderijos podem acabar sendo os piores, continuou ele. Em seguida, o episódio começa. 3 garotinhas estavam num quarto sentadas em círculo. Uma delas aparentemente estava contando uma história assustadora. Pare com isso, Amy. Você está me assustando, gritou uma das amigas. Vê se cresce, Raquel. Não é real, zombou Amy. Talvez devêssemos fazer outra coisa, Amy, disse outra garota. É uma festa do pijama, Emily. Isso é o que você faz, conta histórias de terror. Mas já que você é muito criancinha para essas coisas, vamos fazer outra coisa, disse Amy. Vamos brincar de esconde-esconde, exclamou Raquel, alegre. Tudo bem. Não está comigo, gritou Emily. Também não está comigo, gritou Raquel. Tudo bem, está comigo. Eu vou contar até 60, disse Amy, e em seguida começa a contar. Quando chega ao 3, Emily corre pelo corredor e se esconde em um armário. Depois de esperar por algum tempo, ela dá uma olhada no relógio e grita, gente. Vocês já desistiram? Em seguida abre as portas e olha para fora. Ela estava em um quarto muito escuro. Havia somente um pequeno homem de terno com o rosto muito borrado, parado em sua frente. Bem-vindo, disse ele em uma voz profunda. Quem é você? Onde estou? Perguntou Emily em uma voz de pânico. Espere só até meus pais chegarem para casa, eles irão me encontrar. O homem riu. Vocês humanos me divertem. Seus pais te odeiam. Você odeia seus pais. Isso é mentira. Eu os amo e eles também me amam, gritou Emily. O amor é apenas uma reação química composta para nos fazer pensar que viver realmente valesse a pena. Todos nos odiamos. Sentimentos são feitos somente para nos confortar. Emily se arrastou de volta ao armário, chorando. Você pode ouvi-la batendo na parte de trás da porta. O homem olha para a câmera e seus pais te odeiam muito. O amor é falso. Você odeia todos os seus chamados amigos. Ninguém se importa com você. Você não se importa com ninguém. Não há nenhuma razão para vivermos, nós somente gostamos de fingir que há. Você pode muito bem acabar com isso agora. Não é tão doloroso quanto você pensa. A cena muda para Emily dentro do armário. Ela abre as portas novamente. O homem ainda estava lá. Ele estava prestes a dizer algo, mas eu desliguei a TV antes que ele o fizesse. Fiquei sentado lá durante uma meia hora, olhando para a estática. Decidi tomar um banho logo em seguida, o que provavelmente deixou os vizinhos estressados, já que era meia-noite, mas eu não dava a mínima. Tentei ler algo para me distrair, mas não conseguia prestar atenção nas palavras. Tudo o que eu conseguia ouvir eram as palavras daquele homem, e ninguém se importa comigo, eu não me importo com ninguém, disse a mim mesmo várias vezes. Tentei entrar na internet. Dei uma olhada em algumas páginas do 4chan, tentei ler umas fanfics,
mas eu não conseguia tirar essas palavras de minha cabeça. Entrei no Facebook. Todos esses amigos me mandando mensagens, me convidando para festas, postando fotos de mim. Eles não se importavam comigo. Sentimentos são feitos somente para nos confortar. O amor é apenas uma reação química. Eu poderia muito bem acabar com isso, agora mesmo. Ok, para começar, devo dizer que estou realmente confusa e assustada com o que aconteceu. Estava com alguns amigos anteontem, relembrando coisas que fazíamos na nossa infância, quando em algum momento comentaram sobre um de meus desenhos favoritos, da Mansão Foster para amigos imaginários. Bateu aquele sentimento nostálgico, e então resolvi procurar alguns episódios para baixar. Assisti todos os episódios de todas as temporadas, mas ficou faltando o último episódio da série Adeus ao Blow. Procurei-o por todos os lugares, mas não encontrei nada. Fiquei frustrada, pois queria muito saber como tudo acabaria. Decidida a tentar mais uma vez, procurei o final do desenho. Não me lembrava de ter assistido aos últimos episódios quando ainda eram transmitidos na TV. Encontrei o download de um episódio intitulado O Mundo de Frank. Curiosamente, a descrição dizia ser o episódio final, por isso deixei a curiosidade me dominar e baixei-o em meu laptop. Coloquei o vídeo em tela cheia e comecei a assistir, me sentindo como uma criança de 8 ou 9 anos novamente. Tudo começou normalmente, linhas surgindo e entre essas linhas uma mansão aparecendo, Mac correndo por esta, seguindo assim a abertura normal. Logo depois, o episódio iniciou-se com um dia comum na mansão. Ao fundo podia ver Sr. Coelho, furioso, e Frank discutindo como sempre. Blow estava bagunçando a mansão enquanto a garota levava toda a culpa. Frank teria de limpar toda a sala de jantar, não podendo sair de lá até que terminasse o serviço. Eu não tinha visto nada demais naquilo, mas quando ela chegou lá, estava tudo lambuzado de sangue, e ninguém sabia o porquê. Ela parecia aborrecida, mas ficou lá limpando enquanto o Sr. Coelho olhava para ela com um olhar triunfante. Quando Frank terminou, parecia que já era noite. O estranho é que não havia nenhuma luminária na sala de jantar. Ela soltou um suspiro e foi tentar abrir uma das portas, mas parecia estar emperrada. Tentou a outra, também não abria. Frank começou a ficar confusa. Percebi que palavras escritas com sangue surgiam nas paredes. As palavras eram o acorde Frank. Uma música estranha começou a tocar, fazendo com que eu sentisse um calafrio correr na espinha. A música era triste e assustadora ao mesmo tempo. Notei que Frank estava ficando tensa. A maçaneta da porta começou a girar, um vulto de um coelho segurando algo apareceu. Era Sr. Coelho, com um saco pairando em suas mãos. Frank, muito assustada, perguntou o que tinha dentro. Não quero mais bagunças por aqui, aquela peste azul não nos incomodará mais. Blow estava morto, dentro daquele saco. O que Madame Foster achará de você agora? Frank gritou assustada com lágrimas rolando. Sr. Coelho deu um sorriso malicioso, aquele sorriso ainda me assombra. De repente, o corpo de Madame Foster fica à mostra. Seu corpo estava dentro do saco junto ao de Blow. Frank não sabia o que fazer.
Senhor Coelho disse com uma voz sombria, e já limpei quase toda a sujeira desta mansão, mas ainda falta uma. Nessa hora, ele tirou uma faca do bolso de seu jaleco e foi chegando cada vez mais perto de Frank. Ela, assustada, pegou uma cadeira e jogou nele, fazendo com que ele caísse no chão. Duas pernas da cadeira se quebraram. Frank as pegou enquanto o Senhor Coelho, com raiva, se levantava. No momento em que o coelho foi acertá-la com a faca, Frank se protegeu usando uma das pernas da cadeira, de modo que a faca se prendeu. A garota chutou o Senhor Coelho para longe. Frank matou-o com uma facada na cabeça. A cena começou a se distorcer. Pude ouvir gritos vindos de uma mulher enquanto na tela passavam imagens de adolescentes esquizofrênicos. Foi então que as coisas ficaram mais estranhas. A imagem ficará em preto e branco, e eu pude ver Frank agachada, observando uma senhora com uma faca na cabeça rodeada de sangue. A tela escureceu e pude ouvir em sussurros, e a mansão nunca existiu. Frank é esquizofrênica, e não acredite em tudo que vê. Então apareceu uma imagem em preto e branco com os personagens principais da mansão, todos sorridentes, com aquela música triste e assustadora tocando ao fundo. Em seguida, o episódio termina. Fiquei tão assustada que comecei a tremer. Exclui o episódio do meu computador, desliguei-o e, suando frio, fui para a cama. No dia seguinte acordei mais calma, decidi fazer o download do episódio novamente. Precisava gravar aquilo ou pelo menos mostrá-lo aos outros para ter certeza se eu não estava mesmo imaginando coisas. Mas não podia fazer o download, o Mega Upload havia sido fechado. Por mais que eu procure, não encontro este episódio em outros sites. Poderia ser apenas um fanmade, mas os traços eram extremamente idênticos aos traços do desenho oficial, digo mesmo sobre a dublagem. Às vezes me pergunto se mais alguém assistiu a esse episódio. Hora de Aventura, o episódio perdido. Todos vocês já devem ter ouvido falar do novo desenho do Cartoon Network, chamado Hora de Aventura. E todos vocês provavelmente já viram a estreia ou pelo menos acham que viram. Eu estava acordado na sala, eram cerca de 3h30 da manhã, e eu estava assistindo a TBS. Estava passando de canais procurando algo bom para assistir, até que me deparei com um novo episódio de Hora de Aventura, chamado Socrates Wish. Nisso, coloquei no Cartoon Network, e a introdução do show já estava terminando. Encostei-me à minha poltrona, esperando para assistir o mais novo episódio da série. O que vi foi extremamente desagradável. O episódio começou no Reino Doce, com Finn e Jake correndo para as portas principais do castelo. Eles empurraram a porta violentamente, e eu vi que a cabeça do mordomo havia sido mordida por algum tipo de dragão que estava ao seu lado. O sangue esguichava do pescoço de PB, e o dragão olhou para Finn e Jake. Rapidamente, o dragão em questão voou para longe. A dupla andou pelo castelo, se deparando com todos os tipos de cidadãos do Reino Doce mortos, ou apenas sentados, sorrindo ameaçadoramente. Eles passaram ao lado de Cinnamon Boom, que estava sentado e sorridente, quando de repente, ele agarra a perna de Jake. Finn tentou jogá-lo para longe, mas não conseguiu. Jake, então, ficou completamente marrom,
e alguns barulhos de esmagamento podiam ser ouvidos, enquanto ele caia no chão duro como uma pedra. Depois de alguns segundos encarando o corpo de Jake, Finn, cauteloso, continuou a andar pelo castelo. Ele chegou à parte principal do palácio. Princesa Jujuba podia ser vista sentada em seu trono. Oh, Finn, obrigado por ter vindo. Todos os meus cidadãos se transformaram em zumbis. Eu mal pude entender isto, devido ao fato de que o áudio estava um pouco distorcido. Sem problemas, princesa. Mas acabei perdendo Jake no caminho pra cá. Alguma chance de você ajudá-lo? O áudio se distorce novamente. Fim, não podemos ajudar as pessoas no Japão, podemos? Fim se aproximou. No Japão, mais o que? De repente, o trono gira rapidamente, revelando outro trono por trás dele. Nele, estava a princesa Jujuba, toda esverdeada e com metade de seu corpo faltando. Tudo o que restava eram os ossos. Ela pulou em direção ao Fim, mordendo violentamente sua cabeça. Muito sangue escorre de sua ferida, até que Finn cai, morto. Uma música estranha de violino parecia com a música de abertura do desenho, só que mais lenta, começou a tocar enquanto alguns zumbis carregavam os cadáveres de Jake e Finn para fora do castelo. Eles atiraram-os do penhasco, e em seguida, comemoraram. De repente, eles voltaram ao normal, mas pararam segundos depois e fixaram para o penhasco, sem se moverem. A cena abruptamente muda para preto, e então um texto branco aparece, mostrando o seguinte. Este episódio de Hora de Aventura foi retirado do AR pelo governo devido ao seu conteúdo impróprio. Voltaremos em instantes com nossa programação do Cartoon Network. Sentimos muito pelo transtorno. Foi uma experiência traumática, com certeza. Demorei muito tempo para conseguir pegar no sono, apenas para ser acordado pela minha mãe e logo em seguida era meu primeiro dia de volta às aulas. Os Muppets, no episódio perdido. Quando criança, um dos meus programas favoritos de televisão era os Muppets. Toda noite antes de ir para a cama, eu pegava meu cobertor, sentava na sala e assistia a alguns episódios. Sempre ficava muito animado quando meu personagem favorito, o Sapo Caco, aparecia. Numa noite há um bom tempo atrás, logo após o jantar, corri para a sala para ver o Sapo Verde que sempre trazia um sorriso ao meu rosto. O episódio começou normalmente, com Caco fazendo a introdução de um convidado especial. No entanto, as coisas ficaram um pouco estranho. Quando Caco revelou quem era o tal convidado, seu nome era o Satã, um Muppet de cor laranja escuro com 2 pequenos chifres e pequenos dentes de morcego. O que eu mais estranhei é que, ao invés das canções super animadas que normalmente tocavam ao fundo, não havia nenhum som. Depois de alguns segundos de silêncio, a tela mudou para mostrar uma porta, mas tudo estava em preto e branco. Conforme a câmera se aproximava cada vez mais, comecei a ouvir pequenos ruídos incompreensíveis. A cena então muda novamente, desta vez mostrando Caco em frente às cortinas vermelhas de teatro. No entanto, havia várias coisas fora do lugar. A cabeça de Caco parecia mais deformada do que o normal, por exemplo. As cores que ele era composto agora estavam diferentes, um pouco mais escuras. Os tijolos também estavam cobertos por uma substância muito brilhante,
que parecia ter sido descuidosamente pintada sobre o muro. Caco não dizia nada. Ao invés disso, ele apenas olhava fixamente para a câmera, mal se movendo. Não tenho muita certeza de quanto tempo durou a cena, mas para mim, parecia durar uma eternidade. Finalmente, a cena mudou para uma sala muito mal iluminada que parecia ser o sótão de alguém. O filme era em preto e branco novamente, e a única fonte de luz vinha de trás de algumas caixas no fundo. O quarto era muito sujo, e havia objetos aleatórios espalhados pelo chão. Havia um projetor velho e muito sujo, caído no meio do quarto. Fixei naquele projetor por um tempo, até que de repente, algo se moveu por trás dele. O que eu vi irá me assombrar pelo resto da minha vida. Um fantoche esticado, sem membros, e imundo do Caco estava sendo lentamente arrastado pelo chão por uma corda invisível. Parecia sem vida, até que de repente, sua cabeça começou a se torcer em direção à câmera, embora ninguém estivesse movendo. Era horrível. Levou uma eternidade até o pobre sapo Caco finalmente chegar à câmera, mas assim que o fez, o programa mudou para uma tela preta e não voltou mais. Sentei-me em silêncio, congelado pelo susto e encarando a TV. Até este dia, eu ainda não faço ideia do que aconteceu naquela noite. Os Muppets sempre será um dos meus programas favoritos de televisão, mas nunca será a mesma coisa por causa daquela fatídica noite. Alguém já ouviu falar do episódio alegadamente perdido do desenho As Tartarugas Mutantes Ninja? O nome do episódio era o Dawn of the Dead, e era um dos primeiros episódios da segunda temporada. Não há referência oficial para sua existência, e suas evidências são bastante escassas, mas alguns depoimentos encontrados parecem detalhar muito bem o que acontecia nele. O episódio começa com Leonardo dormindo em sua cama. Depois de alguns segundos, ele acorda e olha ao seu redor antes de se levantar. A qualidade da imagem é muito ruim e a animação é bastante tremida. Não há música de fundo, e o único som que pode ser ouvido é um relógio. Leonardo, em seguida, murmura algo para si mesmo, mas sua voz parece abafada e fica difícil entender o que ele está dizendo. De repente, uma voz masculina pode ser ouvida ao fundo, embora a voz não seja reconhecível e não parece pertencer a nenhum dos personagens regulares da série. Você já está acordado? A voz diz. É difícil dizer se Leonardo responde à voz estranha ou não, mas ele sai de seu quarto e vai para a sala de estar do covil das tartarugas. O covil estava vazio, nem Splinter nem as outras tartarugas podiam ser vistas, e a área estava completamente bagunçada. Ele encontra uma caixa de pizza na mesa da cozinha, mas ao abrir, encontra uma pizza muito velha e mofada com centenas de carcaças de insetos nela. Neste ponto, Leonardo decide deixar o covil e ir à procura de seu casaco. A imagem de repente muda para preto por cerca de 10 segundos, como se fosse para os comerciais, ou alguns dizem que um sussurro muito fraco pode ser ouvido se o volume está no máximo. A cena então volta novamente para Leonardo, caminhando pelos esgotos da cidade. A qualidade da imagem agora fica muito pior, o fundo parecia que tinha sido desenhado muito rapidamente, e não se repetia corretamente ao longo dos passos de Leonardo. O que segue é uma cena com Leonardo de pé olhando para um córrego de esgoto. Ele não estava se movendo, e a única animação era o movimento da água caindo, com o que parecia com barulhos de pingos ao fundo. De repente, após alguns segundos, Michelangelo aparece, boiando na água em direção ao centro da tela, e ele estava imóvel. Ele simplesmente vai boiando,
seu rosto virado para com os olhos bem abertos e um olhar sem vida. Sua cor era um verde nojento e seu corpo estava afundando aos poucos. Leonardo observa com horror o cadáver de Michelangelo, enquanto ele vai se movendo lentamente para longe. A cena muda novamente. Leonardo está agora caminhando pelas ruas. A cena é um pouco obscura, ou não há ninguém por perto e nenhuma das lojas está aberta, com muitos prédios e casas parecendo estar abandonadas. Ele não parecia estar indo a lugar algum, apenas vagando sem rumo, como se não tivesse para onde ir. Ele passa pelo edifício do Canal 6, e estava claramente vazio. Ele decide descansar em um banco de rua e testa seu comunicador tartaruga, mas não há resposta a nenhuma de suas chamadas, e então ele furiosamente empurra o dispositivo no chão, quebrando-o. De repente, a voz não identificada de antes volta a perguntar: "Você já está acordado?", ao que Leonardo parece não responder. Ao invés disso, ele fica apenas sentado olhando para o comunicador tartaruga destruído. "Eles se foram", a voz calmamente diz, mas seguido por um grito extremamente alto e lacrimejante: "Eles se foram. Foram. Foram." E em seguida Leonardo começa a se encolher em agonia selvagem, gritando de dor e socando furiosamente sua própria cabeça. Batidas muito altas e um som estridente agora preenche a cena. Formas negras surgem e começam a se mover em torno de Leonardo, circulando-o, alguns parecendo atacá-lo rápida e violentamente, antes de desaparecerem de repente, sua vítima aterrorizada demais para olhar para eles. Animaniacs, no episódio perdido, One Flew Over the Cuckoo Clock, a versão original. Você se lembra daquele desenho, Animaniacs? Se sim, há um episódio que você provavelmente deve conhecer, chamado One Flew Over the Cuckoo Clock, em que a esquila Slap é colocada em uma instituição mental para personagens de desenhos animados aposentados. Você pode encontrar as duas partes da versão final no YouTube, mas um vídeo que eu ainda estou na procura para ver na internet é a versão original e mais sombria do episódio. Se pararmos para pensar, este já era um dos episódios mais sombrios da série, mas a versão que você provavelmente viu é incrivelmente infantil comparada com a versão que originalmente seria exibida. Os produtores do desenho, no entanto, gostaram da história, e decidiram dar uma amenizada para torná-lo adequado para ir ao ar. O episódio original é o seguinte: como de costume, o episódio começa com Slap passando os canais da TV, assistindo os tópicos ridículos dos talk shows. O episódio continua como na versão final, até a parte onde Sip entra na cozinha e vê a torradeira queimando. "Tia Slap, o que você está fazendo?" ele pergunta a ela. "Queimando meu chapéu, o que mais?" ela responde. Sip então corre em direção à torradeira, puxando o chapéu para fora, que acabou pegando fogo durante seu tempo na torradeira. Sip, então, tenta sacudir o fogo para apagá-lo, mas ele acaba se espalhando pela sua pele, as chamas engolfando-o enquanto seus gritos agudos queimavam o ar e o relógio da casa da árvore gritando o cucu, sem parar. Slap grita o nome de seu sobrinho, horrorizada, ao perceber que havia sido morto pelas chamas. Uma pequena lágrima brilha em seu olho, e ela diz: esquilo assado. Esquilos que comem outros esquilos, que maravilha! A insanidade começa a ficar cada vez mais clara em seu rosto. Em seguida, Slap começa a descascar a pele queimada da carne de Sip, arrancando pedaços de sua carne e empurrando-os em sua boca. Sirenes podem ser ouvidas à distância, o único som além de Slap repetindo a palavra cucu uma vez ou outra por cerca de 1 minuto, antes que haja uma batida na porta. 2 policiais aparecem em frente à porta. "Senhora Esquila,
está tudo bem? E eles perguntam, espreitando para dentro da casa. Um policial vê Cip deitado no chão da cozinha, e o outro empurra Slap para longe dele em direção à sala. Após um breve interrogatório com Slap, eles chegam à conclusão de que ela estava mentalmente instável, e decidem levá-la para uma instituição mental para personagens de desenhos animados aposentados. Slap foi levada para a instituição, onde tenta escapar várias vezes, cada vez repetindo as palavras, e Cip precisa de mim. Onde está ele? Onde está Cip? Senhora Slap, você não se lembra do que aconteceu com Cip? A enfermeira perguntou calmamente depois de Slap tentar escapar uma última vez. Claro que me lembro. Cip chegou da escola, nós assistimos televisão juntos e almoçamos. Senhora Slap, disse a enfermeira em um sussurro simpático, aconteceu um acidente, você se lembra? Cip foi queimado. Fatalmente. Você arrancou a carne de seus ossos e comeu-o. Você o canibalizou. Seu próprio sobrinho. Cip está morto, senhora. Slap começa a gritar em agonia com as palavras da enfermeira. Os gritos tornaram-se cada vez mais agudos, até chegarem a um tom quase ensurdecedor, e em seguida, uma outra enfermeira se aproxima de Slap com uma agulha. A tela fica preta. Após cerca de 10 segundos, a imagem volta, mostrando Slap em uma camisa de força. Ela se senta em sua cama, balançando para frente e para trás, sussurrando, Slap precisa de mim, ele precisa de mim. Slap grita mais uma vez, antes de brutalmente bater sua cabeça contra a parede. O som chama a atenção de um dos médicos, e ele entra na sala com a mesma enfermeira que havia dado o sedativo para Slap anteriormente, o que faz com que a Slap se acalme. O médico olha para ela com uma expressão de genuína tristeza, uma coisa estranha de se ver em Animaniacs. Em seguida algumas palavras quase inaudíveis são sussurradas entre o enfermeiro e o médico, a única que eu consegui entender foi o lobotomia. A imagem corta para Slap em uma pequena sala estéril, ainda em sua camisa de força. O médico moveu-se lentamente em sua direção, para não assustar a paciente. Quando chegou perto o suficiente, ele insere o leucótomo em seu olho esquerdo, e a tela fica completamente em branco, exceto pelo rosto de Slap, enquanto ela olhava fixamente para a câmera. Os créditos então aparecem, tocando a música do fechamento do desenho.